Há encontros que não acontecem no mundo físico. Acontecem no campo invisível da mente. Dois pensadores, duas almas, duas visões que, quando aproximadas, iluminam um mesmo mistério por ângulos diferentes. É assim com Carl Jung e Florence Scovel Shinn. Ele, um mergulhador do inconsciente profundo. Ela, uma intérprete espiritual do poder criador da palavra. Ele, o explorador das imagens internas. Ela, a guardiã do verbo que molda a realidade. E quando colocamos os dois lado a lado, algo extraordinário acontece. A psicologia profunda encontra a metafísica espiritual. O símbolo encontra o decreto. O inconsciente encontra a palavra. E o ser humano, por fim, encontra o poder que carrega dentro de si. Jung acreditava que a vida exterior é moldada pelas forças invisíveis da psique, pelas imagens que guardamos, pelos medos que reprimimos, pelos símbolos que carregamos. Florence dizia que a palavra é o pincel com o qual pintamos o próprio destino. E quando você junta esses dois ensinamentos, percebe uma verdade profunda. A realidade responde à mente, e a mente responde à palavra. Cada imagem que você alimenta no inconsciente se transforma em comportamento, em percepção, em escolha. E cada palavra que você repete diante do universo se transforma em vibração, em energia, em semente. Se a imagem é o molde interno, a palavra é o sopro que dá vida ao molde. E juntos, esses dois movimentos criam o que chamamos de destino. Jung dizia que nada muda na vida de uma pessoa até que algo mude dentro dela. Florence dizia que nada muda dentro até que a palavra declare o novo caminho. Percebe a profundidade disso? Um aponta para o centro da alma. O outro aponta para a expressão da alma. Um revela o mapa, o outro revela o comando. Um cura o inconsciente, o outro ativa o consciente. Juntos, eles criam uma ponte perfeita entre o mundo interior e o mundo exterior. Enquanto Jung explorava os sonhos, os arquétipos, a sombra, Florence ensinava a força do verbo. A palavra é sua varinha mágica. E talvez você já tenha percebido isso na sua própria vida. Talvez você já tenha vivido momentos em que uma frase mudou seu dia, em que uma palavra feriu, em que outra palavra curou, em que uma simples declaração reacendeu sua esperança. Se isso já aconteceu com você, comenta aqui embaixo. Quero saber, uma palavra já mudou a sua vida? Para Jung, palavras não são sons, são símbolos carregados de energia psíquica. Quando falamos algo repetidamente, estamos ativando imagens internas que moldam nossa percepção da realidade. Se você diz, nada dá certo para mim, o inconsciente começa a organizar a vida para confirmar essa crença. Se você diz, eu não sou capaz, seu próprio sistema psicológico se adapta para concordar com isso. Mas se ao contrário você declara, eu me permito prosperar, eu abro espaço para o novo, algo dentro de você desperta. É por isso que Jung dizia, até você se tornar consciente do inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Florence completaria, e até que você declare uma nova palavra, nada novo poderá nascer. É assim que esses dois mestres se encontram. Ele fala sobre a origem interna. Ela fala sobre o comando externo. Ele fala sobre o símbolo. Ela fala sobre o verbo. É uma dança perfeita entre interioridade e manifestação. Quantas vezes você já repetiu frases automáticas sem perceber o efeito delas na sua energia? Quantas vezes você disse coisas sobre si mesmo que não refletem quem você realmente é? Quantas vezes abriu a boca para reforçar medos em vez de abrir caminhos? Talvez você já tenha vivido isso. Talvez esteja vivendo agora. Se alguma frase negativa te acompanhou por muito tempo, escreve aqui embaixo. Quero entender como isso ecoa na sua alma. Florence dizia que cada palavra é uma ordem dada ao universo, uma ordem que não volta vazia. Quando você reclama, você semeia. Quando você agradece, você semeia. Quando você decreta, você semeia. Quando você duvida, você semeia. O universo responde a todas as sementes, mas o terreno onde essas sementes caem é o inconsciente, e isso é exatamente o que Jung ensinou a vida inteira.
O inconsciente guarda hábitos, padrões, crenças, emoções, memórias, traumas e símbolos. É ele que interpreta a palavra que você envia como comando. Se você diz, eu sou digno de amor, mas lá dentro não acredita nisso, a palavra não encontra solo fértil. Mas se você começa a transformar a imagem interna, a palavra encontra raízes, cresce, floresce. É assim que Jung e Florence se completam. Um trabalha o terreno, o outro planta a semente. E talvez enquanto você escuta isso agora, algo dentro de você comece a se mover. Talvez você esteja percebendo que nunca observou a força das palavras que usa no dia a dia. Talvez esteja entendendo que muito do que viveu não foi culpa, mas programação. Talvez esteja sentindo que pode mudar essa programação. Se isso faz sentido para você, escreve assim nos comentários. Eu escolho minhas palavras. Jung acreditava que tudo o que não é integrado retorna como destino. Florence acreditava que tudo o que é declarado retorna como forma. E quando essas duas ideias se encontram, nasce um princípio sagrado. Você cria a vida de dentro para fora e confirma a criação de fora para dentro. Sua mente forma a imagem. Sua palavra chama a experiência. Sua energia sustenta o caminho. E o universo responde, sempre responde. Não porque é místico, mas porque é simbólico. Não porque é mágico, mas porque é psicológico. Não porque é milagre, mas porque é lei. Você já percebeu que, quando muda sua forma de falar, sua vida começa a mudar também? Há pessoas que, ao decidir parar de se diminuir, começam a prosperar. Há pessoas que, ao decidir declarar que merecem mais, atraem mais. Há pessoas que, ao parar de dizer eu não consigo, finalmente conseguem. Isso não é acaso. Isso é integração. É canalização consciente. É a união da palavra com o inconsciente. E essa união é poderosa. Porque quando você fala com verdade, sua palavra carrega alma. E quando você fala com alma, sua palavra carrega destino. No próximo bloco, vamos mergulhar ainda mais fundo no que Jung ensinava sobre o inconsciente como moldador da realidade psicológica e espiritual. E você vai perceber que tudo o que Florence dizia sobre o poder da palavra é, na verdade, a forma prática de conversar com o mundo interior que Jung dedicou a vida para estudar. Jung acreditava que o inconsciente não é apenas um depósito de memórias esquecidas. É um campo vivo, criativo, inteligente e profundamente simbólico. Ele dizia que tudo o que pensamos ser escolha racional é, na verdade, movido por forças invisíveis que habitam o fundo da alma. O inconsciente organiza sonhos, intuições, encontros, percepções, impulsos, medos e desejos. Ele molda a forma como vemos o mundo e molda também a forma como o mundo nos responde. Para Jung, nada do que vivemos é totalmente externo. Tudo nasce primeiro como imagem interna. A forma como você se enxerga determina a forma como você age. A forma como você age determina a forma como você cria. Por isso ele dizia: quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Porque o mundo exterior é apenas um reflexo do mundo interior. E é aqui que a psicologia profunda se conecta com o poder da palavra. Porque a palavra é a ponte entre o consciente e o inconsciente. É através dela que você dá nome aos seus símbolos, que dá forma às suas emoções, que confirma suas crenças. A palavra cria a realidade porque a palavra molda a imagem que o inconsciente vai trabalhar. E a imagem que o inconsciente trabalha se transforma em destino. Quantas vezes você repetiu frases que não pertenciam à sua alma? Quantas vezes disse coisas como: eu não mereço, isso não é para mim, eu não dou conta? Talvez nem percebesse, mas cada vez que disse, estava alimentando uma imagem interna que se tornava mais forte. E o inconsciente, obediente por natureza, começava a moldar circunstâncias que confirmavam aquilo. Se isso já aconteceu com você, para um segundo e responde mentalmente: de onde veio essa frase? Por que você acreditou nela? Como ela se instalou dentro de você?
Se quiser, compartilha nos comentários. Às vezes, só de escrever, a alma já começa a se libertar. Jung dizia que nada vive no inconsciente sem forma simbólica. Tudo é imagem, tudo é representação. A sombra tem forma, o medo tem forma, o amor tem forma. O Self, o centro divino da alma, também tem forma. Aparece como luz, como guia, como intuição, como revelação. E quando a palavra toca essa imagem interna, ela ativa a energia que o símbolo carrega. É por isso que certas frases nos machucam como lâminas e outras nos curam como bálsamo. A palavra não é neutra. Ela acorda imagens, ela ativa sentimentos, ela desperta memórias escondidas, ela reaviva feridas antigas, ela acende potências adormecidas. Quando alguém diz algo que te toca profundamente, não é a frase que dói, é a imagem interna que ela desperta. Da mesma forma, quando alguém diz algo que te inspira, algo dentro de você se expande. Uma parte da alma se levanta. A imagem interna que estava fraca ganha vida. Talvez você tenha vivido esse tipo de impacto. Às vezes, uma frase chega na hora certa e muda tudo. Se já aconteceu com você, me conta. Qual foi a frase que te acordou? Para Jung, palavras são símbolos falados. Elas carregam energia arquetípica. Quando você diz, eu sou forte, você ativa a imagem do herói dentro de si. Quando diz, eu sou digno, você ativa a imagem do Self, do centro de luz que sempre existiu dentro da sua alma. Mas quando você diz, eu não sou suficiente, você ativa a sombra. Não porque ela seja verdade, mas porque ela está esperando para ser vista, curada e integrada. É por isso que o inconsciente é tão sensível às palavras. Ele não distingue brincadeira de crença. Não distingue ironia de decreto. Não distingue medo de verdade. Ele apenas recebe o símbolo que a palavra carrega e começa a trabalhar com aquilo. Por isso Jung dizia que a consciência precisa aprender a falar com amor, com verdade e com cuidado. Porque cada palavra é um comando que o inconsciente tenta transformar em realidade. Agora pense. Quantas vezes você usou palavras que não refletiam a sua verdadeira essência? Quantas vezes concordou com limitações que não eram suas? Quantas vezes repetiu frases herdadas, aprendidas ou impostas? Talvez seja a hora de começar a falar diferente. Talvez seja a hora de lembrar que sua alma entende a linguagem da palavra tanto quanto entende a linguagem do símbolo. E é aqui que o ensinamento de Jung se encontra com o de Florence de forma perfeita. Porque, enquanto Jung explica o funcionamento interno da psique, Florence mostra como usar a linguagem para direcionar essa força. O inconsciente cria a imagem. A palavra desperta, ativa e direciona essa imagem. Um não existe sem o outro. A palavra sem imagem é vazia. A imagem sem palavra é silenciosa. Mas juntas, elas criam. Florence dizia que a palavra é a substância invisível, que começa a tomar forma no momento em que é pronunciada. Jung dizia que essa forma nasce dentro do inconsciente e depois retorna ao mundo externo como sincronicidade, experiência ou destino. São visões diferentes da mesma verdade. Você cria do invisível para o visível. Quando você fala uma frase nova, uma frase que carrega luz, coragem, fé ou propósito, o inconsciente começa a reorganizar a sua energia para essa nova direção. Ele começa a desmontar estruturas antigas, a dissolver crenças ultrapassadas, a reprogramar comportamentos. E aos poucos, o mundo exterior começa a acompanhar essa mudança. É por isso que, quando mudamos internamente, tudo ao redor muda também. Se você pudesse escolher uma frase nova para guiar seu inconsciente hoje, qual seria? Qual palavra você gostaria que a sua alma ouvisse? Se quiser, escreve nos comentários. A palavra escrita tem ainda mais força. Ela se materializa, ganha corpo, cresce. Jung acreditava que o inconsciente não apenas responde às palavras, mas responde também aos sentimentos que acompanham as palavras. Florence dizia exatamente o mesmo, que uma palavra sem sentimento é uma semente sem solo. É por isso que certas afirmações não funcionam,
Não porque a técnica é fraca, mas porque o coração não está envolvido. E talvez você já tenha vivido isso. Talvez tenha repetido frases que não faziam sentido para você. Talvez tenha tentado acreditar em algo que ainda não sentia. E tudo bem, esse é um processo natural. O inconsciente não muda pela força, ele muda pela verdade. E a verdade nasce aos poucos, quando você começa a falar com sinceridade, com presença, com alma. No próximo bloco, vamos explorar o que Florence ensinava sobre o poder criador da palavra. E você vai perceber que tudo o que Jung dizia sobre símbolos, o self e o inconsciente encontra um eco perfeito nos decretos espirituais que Florence chamava de palavras de poder. E juntos esses dois mestres mostram que criar a própria realidade não é misticismo, é psicologia da alma. Florence Scovel Shinn acreditava que a palavra é uma lei, uma vibração, um comando. Para ela, tudo o que você fala assume forma no invisível e mais cedo ou mais tarde se manifesta no mundo material. Não como um milagre isolado, mas como consequência natural da energia que você libera através do verbo. Cada frase, cada pensamento expressado, cada declaração é como lançar um fio de luz, ou um fio de sombra, no tecido do universo. Ela dizia algo simples e profundo. A palavra é sua varinha mágica, e essa frase carrega mais verdade do que parece. Porque a palavra não é apenas som, ela é intenção, vibração e sentimento. É uma força que se move no plano invisível e altera a qualidade do seu campo energético. Você já percebeu como algumas palavras te deixam mais leve e outras te deixam pesada? Como uma simples frase pode reorganizar seu humor, sua mente, sua presença? Se já viveu algo assim, comenta aqui. Qual palavra já te levantou quando você achou que não conseguiria? Para Florence, as palavras não apenas descrevem a realidade, elas a criam. Quando você diz, eu não posso, eu tenho medo, eu nunca vou conseguir, está plantando sementes de limitação. E quando diz eu posso, eu sou capaz, eu recebo o melhor da vida, está plantando sementes de expansão. A diferença entre uma vida pequena e uma vida abundante, segundo ela, começa no jeito que você fala consigo mesmo. E curioso, Jung dizia praticamente o mesmo, mas usando outra linguagem. Ele dizia que toda palavra contém um símbolo e que todo símbolo ativa uma energia dentro do inconsciente. Se o símbolo é negativo, o inconsciente responde com medo, retração e bloqueio. Se o símbolo é positivo, ele responde com força, abertura e movimento. As palavras que escolhemos diariamente são como chaves que abrem portas dentro de nós. E cada porta leva a um caminho diferente. Florence ensinava algo chamado palavras de poder. São frases que alteram a vibração interna e dão um novo comando à alma, como se você dissesse ao universo, aqui está a minha escolha, aqui está a minha direção. Mas não basta apenas declarar, é preciso sentir. Porque a palavra é corpo, mas o sentimento é a alma da palavra. Sem sentimento, o decreto não germina. Sem verdade interna, não há criação real. Talvez você já tenha percebido isso. Talvez já tenha tentado repetir frases positivas, mas nada mudou. E isso não significa que a prática não funciona. Significa apenas que a imagem interna ainda não estava alinhada à palavra. Lembra do que Jung dizia? A consciência precisa dialogar com o inconsciente para que haja transformação. E esse diálogo só acontece quando a palavra encontra ressonância dentro de você. Quando Florence dizia, o verbo é criador, ela não estava falando de mágica literal. Estava falando de coerência energética. Se a palavra está em um lugar e o sentimento está em outro, não há criação. Mas quando os dois se encontram, quando você fala algo que realmente toca sua alma, um movimento profundo acontece. Algo se alinha, algo desperta. Algo se abre. Pense agora em uma frase que você tem medo de dizer. Algo como, eu mereço ser amada, eu mereço prosperar, eu permito que a vida seja leve para mim. Talvez só de imaginar essa frase, algo se mova dentro de você. Talvez um desconforto, talvez uma esperança, talvez um chamado. Isso é o inconsciente respondendo.
Isso é a alma sendo tocada. Se você quiser, escreve nos comentários qual frase você gostaria de ter coragem de declarar hoje. Segundo Florence, uma única frase dita com fé abre caminhos que estavam fechados há anos. Palavras são códigos, são frequências, são chaves de acesso ao campo invisível. Elas dissolvem bloqueios emocionais, quebram pactos internos de escassez, limpam memórias de dor e chamam o novo para perto. E isso, Jung explicaria, dizendo que a palavra reposiciona o símbolo interno. Muda o significado, muda o mapa psíquico. E quando o mapa interno muda, a rota externa muda também. Florence também falava sobre a lei da substituição. Toda vez que um pensamento negativo surgir, substitua imediatamente por uma palavra de poder. Ela dizia para não lutar contra o negativo, apenas substituir, porque a mente, quando ocupada pela luz, não consegue manter a escuridão. Isso é psicologia pura. Jung afirmava que aquilo que resistimos cresce, mas aquilo que aceitamos e realinhamos se transforma. O que Florence chamava de falar a verdade espiritual, Jung chamaria de integrar a imagem arquetípica da totalidade. Parece complicado, mas é simples. É quando você deixa de usar palavras para reforçar a sua dor e começa a usá-las para revelar a sua luz. É quando você deixa de usar o verbo para sustentar o passado e começa a usá-lo para chamar o futuro. É quando você deixa de falar com medo e começa a falar com alma. E talvez enquanto você escuta isso, esteja percebendo que já usou palavras duras demais contra si mesma. Talvez tenha se diminuído sem perceber. Talvez tenha repetido frases que não pertencem ao seu espírito. Talvez tenha carregado promessas que não eram suas. E tudo bem. A consciência nasce exatamente agora, no instante em que você percebe que pode falar diferente. É como se Florence e Jung estivessem dizendo a mesma coisa em idiomas diferentes. Você tem poder sobre o mundo interno, e o mundo interno tem poder sobre o mundo externo. O que você diz molda o que você vê. O que você sente molda o que você atrai. E o que você acredita molda o que você se torna. Se existe uma frase que Florence repetiria para você agora, talvez fosse esta: use suas palavras como se fossem sementes de ouro. E se existe algo que Jung acrescentaria seria: e cuide do solo onde essas sementes caem. Porque a palavra sem solo é apenas som, mas a palavra plantada no inconsciente fértil é destino, é criação, é transformação. No próximo bloco, vamos unir de forma ainda mais profunda os dois ensinamentos: o símbolo e o verbo, o inconsciente e o decreto, Jung e Florence. E você vai entender como essa união pode transformar completamente a maneira com que você cria sua realidade, de dentro para fora, com consciência e com alma. Há um ponto onde a psicologia profunda e a espiritualidade prática se encontram, e esse ponto é a criação consciente. Jung dizia que tudo nasce como símbolo interno, como imagem viva que tenta emergir do inconsciente para o consciente. Florence dizia que tudo nasce como verbo, como palavra falada, que ativa as forças invisíveis do universo. Quando você une símbolo e palavra, algo extraordinário acontece. Você cria não apenas com a mente, mas com a alma inteira. Jung acreditava que cada símbolo carregado de emoção possui energia criativa. Ele dizia que, quando você imagina algo com intensidade, está enviando um sinal ao inconsciente. Florence acreditava que, quando você declara algo com fé, está enviando um sinal ao universo. E quando esses dois sinais se encontram, o da imagem interna e o da palavra externa, nasce um campo de coerência que desperta a manifestação. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber, quando você desejou algo profundamente, visualizou, acreditou e depois disse em voz alta: "Eu vou conseguir." Tudo ao redor começou a conspirar. Portas abriram, pessoas surgiram, coincidências aconteceram. Já sentiu algo parecido? Me conta nos comentários se você já viveu uma dessas sincronicidades que parecem resposta do universo. Para Jung, isso não é acaso.
É o inconsciente respondendo à sua intenção. E para Florence, isso não é sorte. É a lei espiritual da palavra atuando. Ambos falam de um mesmo movimento invisível. Quando sua mente e sua palavra caminham na mesma direção, a realidade começa a se reorganizar. Jung explicou isso usando o conceito de sincronicidade. Eventos que não têm relação causal, mas têm relação significativa. Florence explicava usando o conceito de lei do retorno. Toda palavra enviada volta multiplicada. Jung dizia que o inconsciente cria significado. Florence dizia que o verbo cria caminho. E os dois, sem nunca terem se encontrado, falavam exatamente da mesma coisa. O poder da intenção. Quando você visualiza algo, mas fala o contrário, cria conflito interno. Quando você declara algo, mas sente o contrário, cria bloqueio. Mas quando você sente, imagina e declara a mesma verdade, nasce a coerência. E a coerência é a força mais poderosa que existe na criação da realidade. Imagine alguém que sonha em prosperar, mas vive dizendo: eu não consigo, a vida é difícil, nada dá certo para mim. As imagens internas dizem sim, mas as palavras dizem não. O inconsciente recebe sinais confusos e responde com resultados confusos. Agora imagine o contrário. Alguém que decide falar com a alma, que começa a dizer: eu me permito prosperar, eu abro espaço para o melhor, eu sou guiada pela abundância. A palavra abre caminho, a imagem interna encontra espaço, a energia se realinha, e é esse realinhamento que cria transformação. Jung chamaria isso de reorganização psíquica, Florence chamaria de manifestação espiritual. Mas na prática, é a mesma coisa. Você se torna coerente com aquilo que deseja. O símbolo é o molde. A palavra é o sopro. O sentimento é o fogo. E juntos esses três elementos criam a forma. Se um deles falta, a criação se torna frágil. Se os três atuam juntos, a criação se torna inevitável. Já percebeu que quando você sente verdadeiramente algo, suas palavras mudam? E quando suas palavras mudam, suas escolhas mudam? E quando suas escolhas mudam, sua vida muda? Se isso já aconteceu com você, compartilha aqui nos comentários. Essas trocas fortalecem nossa comunidade espiritual. Florence dizia que a palavra certa, falada no momento certo, abre portas invisíveis. Jung dizia que a imagem certa, integrada no momento certo, cura feridas antigas. Os dois falavam sobre transformação, não pela força, mas pela consciência. Quando você declara algo em voz alta, está dizendo ao universo: estou pronta. E quando você imagina algo com fé, está dizendo ao inconsciente: eu acredito. O universo responde ao que você declara. O inconsciente responde ao que você imagina. E sua alma responde ao que você sente. Quando esses três movimentos se alinham, você entra num estado de criação consciente. Não é mágica, é lei, é psicologia espiritual, é coerência energética, é maturidade da alma. E talvez, enquanto você escuta isso agora, esteja percebendo algo. Você já criou coisas incríveis mesmo sem saber que estava criando. Você já abriu caminhos com suas palavras, já atraiu oportunidades com suas imagens internas, já manifestou situações que não sabia explicar. Mas agora você sabe. Agora você entende. Agora você enxerga o mecanismo. E quando você entende o mecanismo, você deixa de ser espectadora da própria vida e se torna co-criadora. Jung dizia que a maior tragédia humana é viver sem olhar para dentro. Florence dizia que a maior tragédia humana é falar sem consciência. Quando você olha para dentro e fala com consciência, você ativa o campo mais poderoso de todos. O campo onde mente, alma e universo conversam. Talvez agora seja o momento de perguntar a si mesma: o que eu venho criando com as minhas palavras? O que venho chamando com o meu verbo? O que venho ativando com o meu sentimento? Se quiser, escreve nos comentários qual mudança você gostaria de ver na sua vida a partir de hoje. Eu leio cada palavra. No próximo bloco vamos transformar tudo isso em prática.
Vamos unir Jung e Florence em um ritual diário simples, profundo e poderoso. Um ritual onde você usa a palavra para conversar com o inconsciente e o inconsciente usa o símbolo para conversar com o universo. Um ritual onde você se reconecta com a força que molda sua realidade. Há momentos em que a alma decide que é hora de recomeçar, hora de soltar antigos padrões, de abandonar velhas palavras, de liberar símbolos que já cumpriram sua função. Hora de olhar para dentro, com uma sinceridade tão profunda que todo o resto começa a se alinhar. E é exatamente nesse lugar, nesse silêncio onde o inconsciente e o consciente se encontram, que o ensinamento de Jung e Florence ganha força máxima. Jung acreditava que a transformação começa quando o ser humano tem coragem de encarar sua própria alma. Florence dizia que a transformação começa quando o ser humano tem coragem de declarar aquilo que deseja viver. Ele falava sobre mergulhar na profundidade. Ela falava sobre se levantar através da palavra. E os dois estavam descrevendo o mesmo processo, a reunificação da mente com o espírito. Se você já chegou até aqui neste vídeo, talvez sinta isso dentro de você. Talvez algo em sua alma esteja pedindo uma nova forma de falar, uma nova forma de sentir, uma nova forma de criar. Talvez você esteja sentindo que já foi longe demais, carregando palavras que não representam mais quem você é. Talvez já tenha percebido que a vida ecoa aquilo que você diz, e agora quer começar a falar com mais consciência, mais amor, mais verdade. Talvez seja o momento de conversar com seu inconsciente de um jeito diferente, de dizer a ele que você não precisa mais se proteger com medo, que você não precisa mais se limitar com frases antigas, que você não precisa mais repetir histórias que a sua alma já superou. O inconsciente não muda com força, ele muda com presença. Ele muda quando a palavra se torna sincera, ele muda quando você fala com verdade. E é por isso que agora, com base no encontro entre Jung e Florence, vamos criar um ritual simples, um ritual diário, um ritual de reencontro com sua própria força. Não é nada complicado, não exige nada além de você, sua presença e a sua palavra. O ritual é assim. Primeiro, feche os olhos por alguns instantes. Sinta seu corpo, sinta sua respiração. Perceba o que está vivo dentro de você agora. Perceba quais imagens internas emergem quando você fica em silêncio. Talvez medo, talvez esperança, talvez confusão, talvez luz. Não julgue nada, tudo é bem-vindo. Isso é Jung, observar o símbolo, o movimento, a imagem que se apresenta. Depois, escolha uma frase, apenas uma frase que toque sua alma. Pode ser algo como: eu permito o melhor. Eu sou guiada pelo amor. Eu mereço o que desejo. Eu recebo com gratidão. Eu confio no caminho. Não escolha uma frase da mente. Escolha uma frase do coração. Você sabe qual é. A alma sempre sabe. Agora respire fundo e diga essa frase em voz alta, não como quem repete, mas como quem declara, como quem se compromete, como quem honra a própria jornada. Isso é Florence. A palavra como decreto, como comando, como vibração viva. E enquanto fala, observe como a frase se comporta dentro de você. Observe se há resistência. Observe se há emoção. Observe se há abertura. Se a frase te assusta um pouco, é sinal de que toca uma parte profunda da sua alma. Se a frase te conforta, é sinal de que você já está pronta para recebê-la. Se a frase te faz chorar, mantenha-a. Lágrimas são o inconsciente se movimentando. Depois repita a frase uma segunda vez, agora com mais presença. Depois uma terceira vez, agora com mais intenção. Observe a vibração que se forma dentro de você. Observe como a palavra cria um campo, uma energia, uma direção. Observe como o símbolo interno começa a se mover. Jung e Florence chamariam isso de momento de criação. E então, por um instante, sinta que algo se abriu. Não precisa ver, não precisa entender, apenas sinta. Esse é o ponto onde o símbolo encontra o verbo,
onde o inconsciente encontra o universo, onde a alma encontra sua própria voz. Esse é o momento em que algo no invisível começa a ganhar forma. Talvez você sinta isso agora. Talvez um calor no peito. Talvez um alívio. Talvez uma leveza. Talvez uma certeza silenciosa de que algo mudou. Se você estiver sentindo isso, comenta aqui. Eu senti. Quero saber quem está recebendo esse movimento com o coração aberto. Repita esse pequeno ritual todos os dias, pela manhã ou antes de dormir. Não precisa ser longo, não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. Quando você repete uma frase da alma diariamente, você reprograma seu inconsciente. Quando você reprograma seu inconsciente, você altera sua energia. Quando altera sua energia, muda sua vida. Jung diria que você está trazendo luz à sua sombra e despertando o self. Florence diria que você está decretando um novo destino, e os dois estariam certos, porque aquilo que você sente, imagina e declara com verdade não tem como não se manifestar. O universo responde à coerência, a alma responde ao amor, e a mente responde à palavra. Talvez a maior revelação desse encontro entre Jung e Florence seja a de que você nunca esteve à mercê das circunstâncias. Você sempre teve poder. Poder de perceber suas imagens internas, poder de integrar suas sombras, poder de declarar uma nova história, poder de mudar a rota, poder de criar com consciência, poder de abrir portas invisíveis. E se você estiver pronta para isso, se você estiver sentindo que esse é o momento da sua vida em que algo interno está pedindo renovação, comenta com coragem. Eu escolho minhas palavras. Essa frase sozinha já é uma chave espiritual, já é um portal, já é um ato de criação. E lembre-se, a palavra certa, falada com alma, é capaz de mudar destinos. Uma única declaração sincera pode dissolver anos de medo. Um único decreto pode iluminar caminhos que você nem sabia que existiam. Quando você fala com verdade, o universo escuta. Mas antes do universo escutar, sua alma escuta. E quando sua alma escuta, ela responde. E quando ela responde, a vida inteira muda.